Meus irmãos queridos e amados, andando com Deus mais uma vez, nós vamos na Bíblia Sagrada. Meus irmãos, nós vamos no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 15, aonde o Altíssimo Deus, autor do céu e da terra, ele nos diz assim: e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dando o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar e os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos lábios, em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhava das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Bíblia Sagrada, livro de Mateus, capítulo 4, versículo 15. Oremos. Pai, mais uma vez nós entramos na sua rica e santa presença em oração, meu Senhor, para glorificar o teu nome e honrá-lo, dizer o quanto o Senhor é Deus maravilhoso em nossas vidas. Pai, mais uma vez, com a autoridade do Espírito Santo sobre a minha vida, eu venho aqui mais uma vez, Pai, de joelho perante seu altar, te agradecer pelas grandes oportunidades, por me dar mais uma oportunidade de poder pronunciar tuas palavras, de poder levar teu amor aos corações do ser humano. Pai, abençoa, Pai, as famílias, abençoa, Pai, os trabalhadores, abençoa, Pai, os filhos, abençoa, Pai, nossos dirigentes, abençoa nossos trabalhos, abençoa nossa saúde. Pai, abençoa nosso celeiro, abençoa, Pai, a trajetória aonde nós colocar a planta dos pés, que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir, nos proteger, nos livrar do mal. Porque o Senhor é Deus maravilhoso, que nós confiamos, a quem nós esperamos e oramos e buscamos todos os dias de nossas vidas. Meu Senhor, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo e amado, abre as portas do céu, meu Senhor, e sobre nossas vidas derrama bênção, Pai, sem medida. Envia anjos, Pai, para nos proteger todos os dias, nos livrando do mal, nos livrando da seta, nos livrando, Pai, em todo o sentido da vida. Eu te agradeço pela rica oportunidade, meu Pai, que o Senhor nos dá mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Que a paz esteja com todos.
Meus irmãos, o que Deus quer dizer aqui? Mais uma vez, nosso Senhor Jesus, ele abre a Bíblia Sagrada. E dessa vez ele vai no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 15. O que ele quer dizer a mim e a você? Vamos ler mais uma vez atentamente. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que enviou e ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdades os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhava das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho do José? O que Deus quer dizer com essas palavras? A mim e a você. Jesus, nesse dia, meus irmãos, ele declarou a todos que estavam ali que ele era Deus. Mas como assim, irmão José? Encarnado? Sim. Ali ele estava declarando que ele era enviado de Deus, que Deus estava com ele, né? E ali ele já tinha feito muitos milagres, né? Ressuscitado morto, curado cego, limpado os leprosos, restaurado família, né? Os milagres do pão e dos peixes, né? O milagre da viúva de Naí. Quer dizer, ele tinha uma bagagem extraordinária, né? E tinha chegado a hora dele anunciar quem era ele. Vocês conseguem entender, meus irmãos? Vai chegar um dia que Jesus vai voltar, né? Ele disse a mim e a você em nossos corações que ele vai voltar. Só que ele não diz quando, né? Mas a época está aí, já chegou. Mas Jesus ainda não voltou, irmão José? Sim, mas todo dia ele volta na vida de alguém e você não percebe, né? Porque Deus já está separando, né, os bodes das ovelhas. Ele já está escolhendo, né, os seus. E nós não está percebendo nada. Vocês conseguem entender, meus irmãos? Então Jesus, ele não é injusto, ele é justo. E ali ele foi justo com todos que estavam ali. Ali ele deixou bem claro que ele era Deus. E que ele estava ali para resolver o problema, né? Mas muitos, a maioria, não aceitavam, né? Porque ele declarou que era Deus e estava olhando um homem normal, aparentemente olhando, né? Porque ele se fez verbo. Então, para quem não tem conhecimento, né, das escrituras e nem visão espiritual, não acredita, nem vendo os milagres, né? Nem vendo as maravilhas que Jesus fazia, nem vendo que eles acreditavam, né? E Jesus declarou que era Deus. Então aqui, por que eles falaram, mas esse aí não é o filho de José? Está declarando que é Deus, nós viu ele crescer. Vocês conseguem entender, meus irmãos?
a grandiosidade de Deus? E ali ele demonstrou que era Deus, porque tinha chegado a hora. Então tudo tem a hora certa, né? Agora Deus está batendo na porta de alguém. Essas palavras estão tocando no coração de alguém. Alguém que precisa, né, da presença do Pai. Alguém que precisa, né, que resolva um problema grande que ele nunca deu conta de resolver, né? Talvez pode ser na área financeira. Às vezes pode ser na saúde. A saúde está debilitada, né? Às vezes pode ser no casamento, não é verdade? Ou às vezes pode ser com os filhos nas drogas, né? E assim sucessivamente. O que Deus quer dizer? Eu sou as soluções de todos os problemas. Só que ninguém me busca verdadeiramente, né? Deus não faz breganha nem comigo, nem com você. Você tem que buscar Deus por amor, não por interesse, né? Primeira coisa é você amar Deus em seu coração e depois, né, você pedir algo, que Ele venha restaurar a sua vida, né, na área que você está precisando. E nós fazemos o quê? Procuramos Deus só quando nós está precisando, né? Enquanto nós está bem, nós não procura. E Deus, Ele não quer que nós seja assim. Você tem que procurar Deus todo o tempo e adorar todo o tempo da sua vida, estando bom ou estando mal, estando passando situação difícil, né? Às vezes, em todas as áreas, tem gente que passa situação horrorosa. Todas as áreas da vida dele tá bagunçada. Ele tá precisando de socorro. Mas, quando ele se ajeita, que Deus abençoa ele esquece. Ele esquece da bênção, né? Que Deus restaurou a vida dele em todos os sentidos. Ele volta a ser rebelde. Se ele fosse rebelde antes, ele continua sendo rebelde. Se ele fosse um mau pagador, ele continua sendo mau pagador depois, né? Se ele for uma pessoa que mentia, ele começa a mentir novamente, né? E assim sucessivamente. E Deus conhece vós. É impossível algo passar despercebido perante meus olhos. A palavra de Deus, né? E aqui Deus deixou bem claro, né? Ele revelou aqui que Ele é Deus. E aquela gente, né, da sinagoga onde ele cresceu não acreditou. Por quê, irmão José? Porque viu ele crescer, né? Igual cresce qualquer outra criança. Mas e quando ele fez os milagres? Hoje em dia ele faz milagre todos os dias também. Ninguém acredita. Ninguém dá moral, né? Mas a pessoa que está no leito do hospital desenganada da medicina, quando ela é curada por Deus, esse sim sente o poder de Deus. Esse, com certeza, ele agradece. Mas a maioria é só do momento. Passa um certo tempo, o amor de Cristo esfria no coração. E ele começa a fazer o quê? As coisas erradas que ele fazia antigamente. Vocês conseguem entender, meus irmãos, como é que é o ser humano? Esquece da bênção, irmão José, que foi curado? Sim, esquece. E começa a fazer coisas horrorosas de novo. E Deus faz o quê? Perdoa, né? Se buscar, é perdoado. Perdoar não quer dizer que nós vamos entrar no reino do céu. Ele perdoa os pecados, né? Aqui. Para mim e para você. Como assim, irmão José? Perdoar. Sua vida, se você tiver de prosperar, você vai. Se você tiver de fazer grandes negócios, você vai, né? Ele vai perdoar seus pecados, mas na semana seguinte ou no dia seguinte você vai pecar novamente, né? Você vai ter que pedir perdão novamente. Por quê? Porque você pecou novamente. Nós somos assim. Nós somos seres pecadores, limitados em cima da terra. Então Jesus, ele constantemente perdoa nós. Mas nós temos que entender que nós temos que alinhar com Deus. Como assim, irmão José? Pecar menos e acertar mais. Os dias estão curtos, o momento está acabando, né? Os momentos de glória vai acabando. Você vê que tem mais sofrimento em cima da terra do que glória. Todo mundo vive horrores em cima da terra. Poucas famílias vivem, né?
com poucas dificuldades. A maioria é uma dificuldade grandiosa. Por quê? Porque chega no fim dos tempos, né? E nós temos que buscar mais a palavra. Tem gente preocupada só com ganhar dinheiro, outros preocupados só em comprar terreno, né? E às vezes não dá nem prazo de quitar o terreno, né? E nem de ganhar o tanto de dinheiro que quer. Vai fechar os olhos e o coração dele vai estar onde? Nos bens materiais. Irmão José, mas não é certo prosperar? Sim, eu e você foi feito para prosperar, só que tem pessoas, a maioria, né? Ela prospera e busca só prosperidade. Onde está o seu tesouro, está o seu coração. Onde está seu coração? Está em Cristo? Ou está na casa de luxo? Às vezes no carro importado, às vezes na fazenda, né? Às vezes no avião. E assim sucessivamente. Aonde está o seu tesouro, está o seu coração. Deus fez o homem no primeiro lugar no coração do homem, tem um canto. Ele é o primeiro. Não pode se contaminar com nada. Você pode prosperar do jeito que você quiser. Vocês conseguem entender, meus irmãos? Mas Deus tem que estar em primeiro lugar em seu coração e no meu. É assim que é a vida. Deus fez o homem para prosperar, mas não para atropelar, né? As palavras, os mandamentos, né? Então Deus perdoa, irmão José, perdoa. Só que nós erramos amanhã e tem que perdoar de novo. E às vezes nós erramos no quê? No mesmo, né? Perdão que nós pediu para ele, no mesmo erro, nós erramos de novo. É assim que nós fazemos. O que Deus faz? Perdoa. E diga, vigiai e orai todo o tempo. Por quê? Para você não vir cometer esses delitos. Todo dia você está errando, às vezes até na mesma coisa. Chegar no dia do juízo, como que você vai explicar? Né? Se você maltrata, se você xingou, né? Ou se você feriu alguém, né? Não fere mais. E se você era mal pagador, passa a ser bom pagador, né? E se você roubava, não rouba mais. Se você mentia, não mente mais. Se você falava mal, né, desejava mal para o seu próximo, não deseja mal mais. Isso quer dizer, você vai deletando tudo que não presta, vai deixando só o que é bom no seu coração. Vocês conseguem entender, meus irmãos, o que Deus quer? Irmão José, então quer dizer que Deus quer que nós vamos melhorar todos os dias? É assim que é para ser. Ele não vai julgar você, Ele quer que você entenda o que Ele quer que você faça na sua vida. Eu e você. Vocês conseguem entender, meus irmãos? Quando a mulher adulterou, o que os homens fez? Pegou ela, jogou nos pés de Jesus, falou, pegamos ela no ato do adultério. E a lei de Moisés disse que nós temos que predejar. O senhor dá ordem, nós vamos pedrejar. E Jesus olhou em cada um e falou assim, em verdade eu digo a vós, quem de vocês nunca pecou a única vez, atire a primeira pedra. O que eles fizeram? Jogaram as pedras fora. Por quê, irmão José? Porque todo mundo já tinha pecado. Às vezes até pior que é o dela. Vocês conseguem entender, meus irmãos? Então Deus não veio aqui para apontar o dedo nem julgar ninguém. Deus veio para trazer soluções. Como ensinar a andar com Ele. Vocês conseguem entender, meus irmãos? A Bíblia não vai empurrar você contra uma parede. Não, ela vai te ensinar a ter uma vida próspera. A ter uma vida maravilhosa. Vocês conseguem entender, meus irmãos? Vamos ler para nós finalizar essa palavra linda? Cada dia Deus traz palavras lindas aos nossos corações. Vamos ler aqui só o versículo 13, versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me uniu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregar liberdade aos cativos e dar vistas aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor.
Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Está aí a palavra de Deus. Bíblia Sagrada, livro de Lucas, capítulo 4, versículo 15. A palavra de Deus sendo lançada ao seu coração mais uma vez antes que o sol nasça. Obrigado, Senhor. Glórias e glórias te damos, meu Senhor. Abençoa, Pai, esta nação.